parceira do agricultor. Hey, não fica assim. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é a vida. Não estou aqui pra fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, te abraçar e acalmar o seu coração. Ele vai lhe levantar do chão, estará para sempre ao seu lado. Acredita nesse amor maior que sofreu até morrer
boa tarde a todos os queridos, a todos os amados telespectadores. Todos os dias eu tenho o prazer de entrar pela sua casa através da nossa TV, a TV que mais cresce no Rio Grande do Norte. E tenho a felicidade de fazer parte desta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. A AD Cristo Salva trouxe a você o programa A Última Trombeta, um programa que traz respaldo da Palavra de Deus, que traz ensino da Palavra de Deus. E olha, eu fico feliz, eu fico contente, eu fico honrado em ter sempre a oportunidade de levar um texto da Palavra, de trazer ensinos da Palavra de Deus para o seu coração. Hoje não será diferente, sempre com um tema muito forte, sempre com um tema polêmico, sempre trazendo uma informação forte para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, para a sua vida familiar, sempre buscando o melhor para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua igreja. Nós estamos aqui. E assim sendo, quero mandar o meu abraço a toda a nossa diretoria, nosso presidente Luciano, né, da nossa TV, também o nosso diretor Júnior, e os nossos queridos colaboradores que estão por trás das câmeras, a eles, e extensivo às suas famílias, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus proteja cada um de vocês. Assim sendo, também estendo esse abraço, e daqui a pouco o café da Bispa Elva, o café da tarde, vou estender para a família Cristo Salva, a família Cristo Salva de Fortaleza, de Mossoró, tá? Hoje nós estamos com um probleminha aí do Instagram, não sei se já foi resolvido. Hoje, você que quer nos assistir pelo Instagram, acessa aí Bispo Márcio Monteiro no Instagram, tá? Instagram, Bispo Márcio Monteiro. Nós vamos estar transmitindo por esse Instagram, até porque o @Cristo Salva Mossoró hoje deu um probleminha. Não sabemos o que é, de forma que vamos... É atualização, é? Amanhã já volta para o normal. Então, hoje nós estamos no... A Bispa vai comunicar aí a todos, né, Bispa? Passa a informação aí para todos. E a Bispa Elva, gente, ela vai fazer aquele café para oferecer a você já, né? O melhor café de Fortaleza é a Bispa Elva que faz, inclusive... e não somente o melhor café, diga-se de passagem, o melhor bolo também, viu? É boleira de primeira. Então, você que está conosco, hoje nós vamos falar sobre uma doença, olha só. Ontem nós falamos sobre o neurônio espelho, tá? E como as pessoas, elas são imitadoras de coisas que elas veem e ouvem. E por isso, muitas estão firmes na palavra e outras estão firmes no mundo. Porque para onde você olha é para onde você leva o seu cérebro, o seu coração, ou o seu corpo. A Bíblia diz que os olhos são lâmpada do corpo. Shakespeare disse que os olhos são as janelas da alma. De forma que se o olho, a Bíblia diz, for bom, disse Jesus, todo o corpo é luminoso. Mas se o olho não for bom, for mal, né, todo o corpo estará em trevas. E que trevas estará, né? Então, por isso, nós estamos aqui com você, para te ensinar sobre as funções também biológicas que o Senhor nos deu. Ele nos deu função biológica, ele nos deu um neurônio espelho, para que a gente possa se adaptar ao reino dele e não ao mundo. Você pode usar todo o potencial que você tem para adaptar-se às coisas de Deus e não às coisas do mundo. Hoje, é interessante e conflitante a matéria de hoje, porque vai mostrar aqueles que têm uma doença, né, Bispo? Uma doença, um toque por causa de aflições, tentações, maus pensamentos. E de onde vem tudo isso? Se não do neurônio espelho, se não dos teus olhos, que são as janelas da alma, que são lâmpada do corpo, e para onde você tem olhado, isso tem alimentado, o cérebro recebe o alimento que é dado para ele, e você tem sofrido tentações absurdas. E hoje, na continuidade dessa matéria importantíssima, nós vamos falar com você sobre esse assunto que eu creio que vai ser de suma importância, tá certo? Para todos. Nós vamos lembrá-los, vou passar aqui a informação para vários irmãos, né, que estão conosco aqui, sempre no @Cristo Salva. E eu aqui já estou mandando para eles aqui, mandando ver a informação que nós estamos nesse outro hoje, né?
o Bispo Márcio Monteiro. Então, você que quer nos ver, você que quer nos ouvir, corre aí para Bispo Márcio Monteiro no Instagram, tá certo? No Instagram, Bispo Márcio Monteiro. A Bispa também já está compartilhando aí, né? De forma que nós vamos conseguir reunir muitos hoje através desse Instagram, Bispo Márcio Monteiro. E aí, gente? Nós temos o Pix. Qual é o Pix? É o 859-8871-8008, tá bom? 859-8873-8008, para você que quer abençoar a obra de Deus. Então, nós estamos nessa programação diariamente, de 14 às 15 horas, e é Deus que a gente traga o melhor da palavra do Senhor para o teu coração, tá bom? Amém? Então, estamos aí, já chamei muita gente, estou com a Dejane, estou com Coisas da Vida aqui, a empresa, Evilásio, já entrou, glória a Deus, né? Aqui tem várias pessoas já entrando aqui no nosso Bispo Márcio Monteiro, no nosso Instagram, e eu quero convidar você para assistir esse vídeo e já ver a tua opinião. Quem sabe você está passando por esse toque, né? Quem sabe você está sofrendo isso aí e dentro da igreja, tua mente poluída, está fazendo você ficar louco, porque você quer ter uma vida com Deus, quer servir o Senhor, mas não está conseguindo. Então vamos ver aí, você que estudou comigo sobre neurônio espelho, você vai continuar hoje nessa matéria. Vamos lá e voltamos já já. O que é TOC? As siglas TOC significam transtorno obsessivo compulsivo. É um problema da mente onde os pensamentos, imagens e palavras invadem a consciência de uma pessoa muitas vezes ao dia, podendo durar semanas, meses e até anos. Se torna uma verdadeira obsessão. E quem passa por esse problema geralmente sofre crises de pânico muito fortes, além de sentir medo, angústia, aflição, porque a pessoa não consegue controlar os seus pensamentos até que ela acaba fazendo tudo o que a sua mente ordena. Por exemplo, uma pessoa que tem o toque de limpeza, ela fica achando que tudo está sujo e por isso ela limpa sua casa várias vezes ao dia, só para garantir que não ficou nenhuma sujeirinha. Esse tipo de toque causa muita ansiedade e complica muito o dia a dia da pessoa. Mas e o toque religioso? O que ele é exatamente? A pessoa que tem um toque religioso geralmente acha que ela é uma pessoa ruim e por isso ela tem muito medo de ir para o inferno, mesmo sabendo que ela ama Jesus, que ela já entregou sua vida para Ele. E geralmente as pessoas têm a sua mente invadida com pensamentos negativos sobre Deus. Parece que quanto mais elas sabem que não podem xingar a Deus, não podem blasfemar contra Ele, não podem pensar coisas absurdas, é aí que elas começam a ter pensamentos cada vez mais terríveis, exatamente por saberem que é proibido. E elas também não conseguem parar de pensar em atos pecaminosos, geralmente na área sexual. Em outros casos, elas acham que precisam repetir certas orações muitas vezes, pedem perdão a Deus pelo mesmo pecado 1000 vezes se for preciso. Então elas ficam sempre se sentindo culpadas, achando que elas estão fazendo tudo errado e por causa disso Deus está com muita raiva delas, que Deus não vai perdoá-las e que a única solução é elas serem punidas. E diante disso tudo que eu te falei agora, talvez você esteja se perguntando: mas pastor, será que eu tenho o toque religioso? E meu irmão, se você quer saber se você sofre com esse mal, responda a essas perguntas. Primeiro, você tem muitos pensamentos que vão contra a sua fé em Jesus? Você acha que Deus sempre está querendo te castigar e por mais que você faça o que é certo, nunca parece ser o suficiente para agradá-lo? Você está sempre triste, desanimado, por pensar que você nunca será aceito por Deus? Se a resposta for sim para todas ou a maioria dessas perguntas, pode ser que você esteja desenvolvendo ou já desenvolveu o toque religioso. Mas eu não quero que você entre em pânico e nem que você se preocupe se você detectou esse problema em você. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na presença de Deus em oração, e é por isso que nós vamos orar daqui a pouco e você vai contar todas as suas angústias para o Senhor. Amém? E quando vier esses pensamentos, você vai clamar para que o sangue de Jesus expulse da sua mente todo pensamento negativo, e aí você deve confiar no amor e na graça do Senhor, tá ok? Jesus disse que se você conhecer a verdade te libertará.
Por isso, meu irmão, acredite em tudo que a Bíblia diz a seu respeito e você vai ficar livre do toque religioso. Eu creio que você será liberto desse mal em nome de Jesus. Você não precisa que ninguém venha colocar a mão na sua cabeça. Você não precisa pagar pelos seus erros, porque Jesus já derramou o sangue dele ali na cruz para que você fosse perdoado, abençoado e tivesse um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com seu Pai. Amém? Então eu vou te mostrar aqui 5 verdades da Palavra de Deus que, se você deixar que elas entrem no seu coração e você colocar em prática o que eu vou te passar, meu irmão, você vai ser liberto com certeza. A primeira verdade que você tem que entender é que Deus te ama muito. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10, está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Meu irmão, creia que Deus enviou Jesus para te perdoar, para te salvar e para que você tenha um relacionamento com Ele. O amor de Deus por você é incondicional. Isso quer dizer que não depende do que você faça ou deixe de fazer, não depende dos seus pensamentos. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, Deus agora te enxerga como um filho amado. Amém? A segunda verdade que você tem que entender: Jesus já levou o seu castigo. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, o versículo 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, meu irmão, creia, não existe condenação para você. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já se arrependeu dos seus pecados, então você está perdoado. Cristo sofreu na cruz o castigo que você merecia, para que você não receba mais a condenação eterna. Amém? A terceira verdade que você tem que saber é que o coração é mentiroso. Em Jeremias capítulo 17, o versículo 9, está escrito assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, meu irmão, saiba que os seus pensamentos e os seus sentimentos nem sempre estão corretos. Então não acredite em tudo o que você pensa e em tudo o que você sente. Simplesmente creia no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? A quarta verdade que você tem que saber: você não está sozinho. Em 1 João capítulo 1, o versículo 8 e o 9, está escrito: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmão, você sabia que todos os grandes homens e mulheres de Deus têm pensamentos errados de vez em quando? Isso porque nós ainda habitamos em um corpo contaminado pelo pecado. Porém, quando nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos perdoa e nos purifica de toda sujeira, na nossa mente e na nossa alma. Amém? E a quinta verdade que você tem que saber: você pode resistir ao diabo. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Irmão, muitas vezes o inimigo vai usar pensamentos negativos para tentar te destruir, mas você pode resistir a ele. Por isso, quando esses pensamentos vierem na sua mente, em vez de acreditar neles, declare com a sua boca a verdade da palavra de Deus. Você tem que começar a profetizar a vitória. Você tem que citar versículos, frases positivas a seu respeito. Tipo assim, você tem que dizer: eu sou abençoado, eu sou perdoado, Jesus me ama muito, Ele morreu na cruz em meu lugar e hoje eu posso caminhar com Ele pela fé, eu sou mais do que vencedor. E aí, meus irmãos, por mais que no começo pareça que nada está mudando, com o tempo, a verdade vai mudar os seus pensamentos. Então essas são as 5 verdades que você tem que saber para destruir as mentiras do diabo, para vencer este mal que tem te afligido. E além disso, é muito importante que você também... Muito bem, tá aí. Você viu as verdades que são necessárias que a gente possa assimilar em nosso cérebro, né? Aqui já chegou o cafezinho da Bispa Elvia, olha aqui. Bom demais. Hoje, sem açúcar, que eu pedi sem açúcar.
ofereço a todos os irmãos. Gente, são verdades. O nosso cérebro, ele recebe muitas informações. Eu citei algumas aí, anotei algumas aqui, que uma delas, Jesus já levou sobre si o nosso castigo, né? Já levou, a Bíblia diz lá em Isaías, também lá em Romanos, não há nenhuma condenação, né, para aqueles que estão em Cristo. 3, a terceira, o coração é mentiroso, é corrupto. A Bíblia fala que o coração é corrupto, né? A Bíblia fala que o nosso coração é corrupto, Jeremias 17. A 4, você não está sozinho, claro. Lá em 1 João 1, 8 e 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele está conosco para nos perdoar. E lá, no quinto ponto, você pode resistir o diabo, você pode resistir o mal, você pode vencer, está lá em Tiago 4, 7, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, irmãos, são verdades, mas claro e evidente que toda essa tribulação tem uma causa, tá? A tribulação tem uma causa, a tribulação se chama efeito, a causa é justamente o teu olhar, para onde você tem direcionado a sua visão espiritual, a sua visão física, a sua visão emocional, para onde você está mandando ver, né? Porque para isso é que nós temos um texto que diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Lá no Salmo 119, Davi disse assim, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Visão no coração. E a Bíblia fala, gente, no Salmo 119 também, no verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós entendemos sim, que para onde nós olhamos, nós temos que perceber que a lâmpada do corpo, que é os olhos, tem que olhar para a lâmpada do coração, que é a palavra. A lâmpada do corpo tem que olhar para a lâmpada do coração. Se a lâmpada do corpo estiver olhando para a lâmpada do coração, que é a palavra, você vai viver bem. Você vai ter comunhão com Deus. Amém? Então, isso é importante. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tá bom? Então, você que quer ter uma vida luminosa, iluminada pela palavra, pelo Espírito Santo, você tem que ter esse cuidado. Nós temos aí uma jovem que ela fez um estudo científico com cientistas, neurocientistas, falando justamente sobre o neurônio espelho. E é claro e evidente que essa luta espiritual que as pessoas estão passando, de ficarem... Tem gente que diz, meu Deus, eu quero largar esse pecado, eu quero deixar de lado, eu quero vencer, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de imaginar aquela coisa, aquele ato sexual, ou aquela coisa lá, aquela palavra que me foi dita, eu não consigo parar de odiar aquela pessoa, não consigo parar de amar aquela pessoa, né? De ter ciúmes daquela pessoa. Então, isso daí é para onde você põe seu coração. A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, Bispael, ali estará o teu tesouro. A senhora vai dar uma palhinha hoje aqui? E Bispael está doente da garganta, é por isso que ela não quer dar uma palhinha da voz dela, né? Um tostão da voz dela. Mas é isso mesmo. Tem água hoje? Tem? Tomara. Então, você que está comigo aí ligado, faz isso. Imagina agora que você pode vencer sim. Que você pode vencer. Aqui tem os textos, anote aí. Romanos 5. Deus te ama muito. Tá? É a primeira coisa que você tem que saber, que Deus te ama muito. Esse toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que existe em muitos cristãos, em muitos crentes, tem gente com transtorno obsessivo compulsivo que já não consegue servir a Deus por causa desses pensamentos maus. Tá? Tem gente até que me pergunta, bispo, será que eu estou pecando contra o Espírito Santo? Porque eu vivo com pensamento ruim, vivo pensando besteira. Gente, transtorno obsessivo compulsivo. Aprenda. Primeiro ponto, Deus te ama muito, Romanos 5. Segundo ponto, Jesus já levou o seu castigo, Romanos 8. Terceiro ponto, o teu coração é mentiroso, Jeremias 17. Quarto ponto, você não está sozinho, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quinto ponto, você pode resistir ao diabo, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Então, eu estou te dando a arma, eu estou te dando aqui a bala, eu estou te dando a cartucheira
eu estou te dando o chapéu, estou te dando a estrela de xerife para você governar na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida como um todo. Mas você tem que tomar atitude de controlar essas duas bilinhas aqui na frente, ó. Essas duas bilinhas. Porque se você não controlá-las, se você deixar que os seus olhos te levem e te tragam para onde eles quiserem, você vai sofrer grandemente. Vamos para o segundo vídeo. O vídeo é aquele do neurônio espelho. Vamos lá, segundo vídeo. Está no ponto? Ainda não? Então, volta para mim, quando estiver no ponto, você me avisa, tá bom? Então, tá aí, gente. O neurônio espelho, ele pode explicar muitas habilidades mentais que permaneciam misteriosas e inacessíveis aos experimentos. E os neurocientistas acreditam que o aparecimento e o aprimoramento dessas células propiciou o desenvolvimento de funções importantes como linguagem, imitação, aprendizado e cultura, tá certo? Tem um texto da Bíblia que fala assim, ó, lá em 1 João 2, 16, 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tá aí a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, tá certo? Então, nós vamos ver esse vídeo e já voltamos em nome de Jesus. Vamos ver aí. Primeiramente, o que é TOC? As siglas TOC significam transtorno obsessivo compulsivo. É um problema da mente onde os pensamentos, imagens e palavras invadem a consciência de uma pessoa muitas vezes ao dia, podendo durar semanas, meses e até anos. Se torna uma verdadeira obsessão. E quem passa por esse problema geralmente sofre crises de pânico muito fortes, além de sentir medo, angústia, aflição, porque a pessoa não consegue controlar os seus pensamentos até que ela acaba fazendo tudo o que a sua mente ordena. Por exemplo, uma pessoa que tem um toque de limpeza, ela fica achando que tudo está sujo e por isso ela limpa sua casa várias vezes ao dia, só para garantir que não ficou nenhuma sujeirinha. Esse tipo de toque causa muita ansiedade e complica muito o dia a dia da pessoa. Mas e o toque religioso? O que ele é exatamente? A pessoa que tem um toque religioso geralmente acha que ela é uma pessoa ruim e por isso ela tem muito medo de ir para o inferno, mesmo sabendo que ela ama Jesus, que ela já entregou sua vida para Ele. E geralmente as pessoas têm a sua mente invadida com pensamentos negativos sobre Deus. Parece que quanto mais elas sabem que não podem xingar a Deus, não podem blasfemar contra Ele, não podem pensar coisas absurdas, é aí que elas começam a ter pensamentos cada vez mais terríveis, exatamente por saberem que é proibido. E elas também não conseguem parar de pensar em atos pecaminosos, geralmente na área sexual. Em outros casos, elas acham que precisam repetir certas orações muitas vezes, pedem perdão a Deus pelo mesmo pecado 1000 vezes se for preciso. Então elas ficam sempre se sentindo culpadas, achando que elas estão fazendo tudo errado e por causa disso Deus está com muita raiva delas, que Deus não vai perdoá-las e que a única solução é elas serem punidas. E diante disso tudo que eu te falei agora, talvez você esteja se perguntando, mas pastor, será que eu tenho toque religioso? E meu irmão, se você quer saber se você sofre com esse mal, responda a essas perguntas. Primeiro, você tem muitos pensamentos que vão contra a sua fé em Jesus? Você acha que Deus sempre está querendo te castigar e por mais que você faça o que é certo, nunca parece ser o suficiente para agradá-lo? Você está sempre triste, desanimado, por pensar que você nunca será aceito por Deus? Se a resposta for sim para todas ou a maioria dessas perguntas, pode ser que você esteja desenvolvendo ou já desenvolveu o toque religioso. Mas eu não quero que você entre em pânico e nem que você se preocupe se você detectou esse problema em você. A primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na presença de Deus em oração, e é por isso que nós vamos orar daqui a pouco e você vai contar todas as suas angústias para o Senhor. Amém? E quando vier esses pensamentos, você vai clamar para que o sangue de Jesus expulse da sua mente todo pensamento negativo. E aí você deve confiar no amor e na... É isso aí, você viu então
essa introdução falando sobre o transtorno obsessivo compulsivo, tá? Esse transtorno obsessivo compulsivo, opa, já tem gente ligando aqui, né? Esse transtorno obsessivo compulsivo, ele trata muito dessas questões. Nós entendemos, claro e evidente, que todas as pessoas estão sujeitas ao transtorno obsessivo compulsivo. Porém, nós entendemos também, diz para ela, atende aqui o vídeo. Nós entendemos também que há muitas pessoas que querem se livrar desse tipo de transtorno, desse tipo de situação, mas não conseguem. Eles acham que tem que controlar ali a mente, né? Para não pensar naquilo que estão pensando. Quando, na verdade, o que você tem que controlar são os olhos. Porque os olhos são as janelas da alma. Eu quero esse segundo vídeo agora para você entender sobre os olhos do coração, né? O neurônio espelho, que são os olhos do nosso coração, da nossa alma. Dá para botar aí, Júnior? Dá? Conseguimos? Dá um ok aí eu chamo, tá bom? Se a gente puder, você já me avisa aí. Então, esses olhos do coração, ele é o de ontem. É aquele de ontem. Tem uma mulher falando. Tá certo? Então, na verdade, há muitas pessoas que estão nessa situação. Eu tenho um comentário aqui de uma cientista que diz o seguinte: o neurônio espelho, uma das descobertas mais importantes da neurociência na última década, está ligado à visão e ao movimento, olha só. Permite o aprendizado por imitação, já que é acionado quando é necessário observar ou quando é necessário reproduzir o comportamento de outras pessoas, de outros seres da mesma espécie. Então, imagina você que esse neurônio espelho ele é acionado quando é necessário observar alguma coisa, ok? Ou quando é necessário reproduzir um comportamento. Você, muitas vezes, reproduz o comportamento de alguém. Você vê, muitas vezes, um cachorro imita o outro, um boi imita o outro, né? O boi segue o outro no mesmo movimento. Há uma reprodução de comportamento e na questão da observação, esse neurônio espelho ele é acionado. Vamos ver, então, em instantes, nós vamos ver exatamente esse vídeo que fala sobre o neurônio espelho. Mas há muitas observações médicas, científicas, né, em relação aos olhos. A Bíblia também fala sobre os olhos, né? E os olhos serem bons significa serem simples e não olhos múltiplos. O que quer dizer isso? Quando a Bíblia diz lá no verso 22, né, Jesus fala sobre os olhos serem bons, significa que os olhos são simples, estão olhando para o caminho, não estão olhando para várias coisas. Os olhos saudáveis têm uma imagem só, e não duas. Quando você imagina que você olhar para uma coisa e ver duas, você vai ficar atrapalhado. Os olhos saudáveis veem só uma imagem, como sucede no caso de certas doenças dos olhos. Assim também, a alma banhada de luz espiritual, ela vê somente uma imagem, é orientada por um só propósito, ela serve a um só Deus, ela busca exclusivamente as riquezas celestes e não também as terrenas, ela segue a um só código moral, ético, espiritual, que se chama Bíblia Sagrada. Ela não está lá na Bíblia, no Alcorão, no livro de Cipriano, lá no Kardec, não está lá no livro X ou Y de outras religiões. Gente, uma pessoa que tem uma alma simples, que tem um olhar bom, ela tem simplicidade no seu coração e tem unicidade na sua fé. Então, é importante, aqui tem um comentário que diz: o olho natural capta a luz que guia todo o corpo em suas ações. A alma, a mente simples, recebe de Deus a luz espiritual para guiar o homem no caminho de Deus. Vou repetir. O olho natural capta a luz que guia todo o corpo em suas ações. A alma, a mente simples, recebe de Deus a luz espiritual para guiar o homem no caminho de Deus. Então, a saúde dos olhos físicos determina se uma pessoa pode ver ou não. A percepção espiritual é obtida pelos olhos do coração. Se o coração espiritualmente está enfermo, a visão espiritual é comprometida. Iluminados os olhos do vosso coração, Efésios 1:18. Então tem que estar iluminado, eu tenho que ter um coração bom, um coração simples, para enxergar uma só fé, um só Deus, um só Senhor, uma só igreja, um só pastor, um só ministério, um só chamado, uma só palavra, um só espírito, e assim vai
porque essa é a visão de Deus. Amém? Então vamos ver aí o vídeo? Vamos lá e a gente volta já. Oi, meus amigos, você se prepara que tá vindo algo forte por aí. Gente, nesse vídeo eu trago verdades que incomodam. Eu tava lendo um estudo científico de um neurologista da Áustria que me deixou de queixo caído. Eu tava lendo ontem de noite. Gente, eu fiquei realmente muito chocada, não consegui nem esperar mais tempo, eu já precisei vir gravar aqui logo pra vocês. Mas esse neurologista da Áustria, ele fez todo um estudo baseado no impacto de seriados, séries, no nosso cérebro. E ele comprovou ali nos seus estudos que seriados danificam o nosso cérebro. Talvez você pense, não quero nem continuar assistindo daqui em diante, porque isso daí vai me incomodar muito. Mas eu te convido a ficar, porque depois você consegue fazer uma escolha mais consciente do que você vai permitir que a sua alma absorva. Eu achei muito interessante, a princípio, porque esse estudo fala muito sobre o neurônio espelho. Não sei se você sabe o que isso significa cientificamente, mas o neurônio espelho é representação bíblica de pela contemplação nós somos transformados. Diz que aquilo que a gente contempla, aquilo que a gente experimenta, molda as nossas atitudes, molda as nossas emoções. Então é uma comprovação bíblica, isso é científico, neurônio espelho. E ele fala nesse estudo, gente, inclusive eu vou deixar o link do estudo completo para vocês aí na descrição do vídeo. Ele fala como os seriados conseguem afetar os nossos neurônios espelhos e moldar as nossas atitudes e moldar até mesmo as nossas emoções, levando inclusive pessoas a ficarem doentes emocionalmente, e tem toda uma explicação que faz total sentido para isso. Inclusive, gente, esse cientista e neurologista que se chama Hervé Hollinger, ele afirma que séries podem ser tão prejudiciais quanto o vício em drogas. E ele aponta que o consumo de séries pode causar apatia generalizada, irritabilidade, transtornos de personalidade e até demência, porque coloca a pessoa num estado de ameaça constante. Por quê? Gente, olha que explicação incrível. Quando você está assistindo uma série, você se envolve muito mais até mesmo do que num filme com os personagens, porque eles passam a fazer parte ali da sua rotina por longos dias, talvez semanas, quem sabe até anos, como são os casos de séries que são renovadas. E é comum que quando uma série acaba, eu já tive essa sensação várias vezes, você sente até um vazio, como se tivessem tirado uma parte de você, que seria um personagem, que seria essa second life, né? Essa segunda vida que você tem ali com esses personagens. A gente cria um vínculo real com essas pessoas que são irreais. Acontece que você já lida com os seus próprios dramas, você já lida com as suas próprias frustrações e também com as suas alegrias, você lida com a sua vida, ali na sua intimidade, e de repente você é bombardeado por emoções que não são suas. Num pequeno intervalo de tempo, pensa, a série tem ali 40 minutos, você sente um pouco da emoção de todos os personagens, porque o seu cérebro, meu amigo, entenda, isso é a ciência que diz, ele não consegue distinguir como você consegue, racionalizando com mais tempo, o que é real e o que é mentira, o que é de verdade e o que é fictício. Então seu cérebro absorve como uma realidade para ele. Quando você vê ali personagens com raiva, personagens com sede de vingança, personagens felizes, aí daqui a pouco tem um personagem egoísta, tem um personagem... Você acaba absorvendo um pouco das emoções de todos esses personagens. Você é bombardeado por emoções diferentes. Eu não tô nem aqui falando se a série é boa, se é ruim, se ensina algo errado. Não, é independente da série, você vai absorver as emoções de todos os personagens e seu cérebro vai ter dificuldade de distinguir o que é seu e o que é deles. Você acaba ali mergulhando em vários dramas que não são seus, mas que representam a sociedade, por isso que seriados, novelas e tudo mais fazem tanto sentido para o ser humano, porque gera identificações. Então você tá ali experimentando um pouquinho de cada realidade, mas de forma superficial, porque eles têm que lidar com várias tramas, várias histórias, vários enredos diferentes. E aí você tem ali a representação de todos os dramas, de vários dramas, mas não tem a profundidade em todos eles. Às vezes não tem profundidade em nenhum deles. Então você fica com várias problemáticas não resolvidas dentro de você, porque seu cérebro entende que aquilo é seu. E aí você fica com pendências, e isso te gera, sem você perceber, um nível de ansiedade,
absurda e muitas vezes até depressão. E olha que interessante também uma comprovação bíblica que esse neurologista fala. Ele diz assim: o cérebro se alimenta do que chega até ele, seja estimulação dos sentidos ou glicose da ingestão de alimentos. Se o nutriente for série, o resultado é o mesmo produzido em um corpo alimentado por uma alimentação desequilibrada. É o que eu já falei para vocês. Nós precisamos urgentemente fazer dietas visuais, porque o nosso cérebro e o nosso corpo, eles são movidos por aquilo que a gente ingere pela boca, mas eles também são moldados por aquilo que a gente absorve pelos olhos, pelos ouvidos. Você tem noção do poder que é isso? Isso é seu e ninguém pode cuidar por você. E essa é uma coisa que eu mesma tenho repensado muito na minha vida. Tenho diminuído absurdamente o consumo desse tipo de conteúdo e pretendo melhorar cada dia mais e também ser mais seletiva naquilo que eu permito fazer parte da minha vida. Porque, gente, as nossas emoções, o nosso coração é tudo que a gente tem. Como até Jesus diz, né? Do coração que procedem todas as fontes da vida. E se eu não cuidar do que vai entrar aqui, não adianta nem eu cuidar do resto. Muito bem. Tá aí. Você viu essa moça falando, excelente documentário. Inclusive, ela cita aí que o neurônio espelho, né? Quando você assiste a seriados, você pode danificar o seu cérebro, afetando a sua compreensão, a sua percepção, destruindo, né, a sua maneira de pensar, em muitos casos, né, gera apatia, irritabilidade, transtorno de personalidade, demência, viu? E é algo interessante porque ela diz a frase aí: o cérebro se alimenta do que chega até ele. Temos que fazer uma dieta visual. E é bíblico, né, gente? Está lá em 1 João 2, 16 a 17, Mateus 6, 22 a 23, Mateus 13, 15 a 16. E você vai ver a história de Sansão. Olhou para Dalila, caiu. A história de Acã, olhou para os despojos de Jericó, caiu. A história de Caim, quando ele olhou para Deus, quando Deus falou para ele que não recebia o sacrifício dele, que ele trouxesse outro, porque ele não havia apresentado um sacrifício realmente condizente, ele poderia ter recebido um coração bom e ter praticado no outro dia uma oferta que agradasse a Deus. Mas olha, o ouvido de Caim ouviu mal, e aí ele matou o seu irmão, e no outro dia ele viveu debaixo da maldição da morte do seu irmão. O primeiro homicida da face da terra se chamou Caim, né? E assim tem a geração de Caim, a geração de Acã, a geração dos caídos na prostituição, na escórnia, né? E outros mais, irmãos, são muitos que estão como Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por aquelas moedas, né? Que traiu Jesus. Quantos mais estão aí, em vez de tomar para si exemplos bons, pegam os exemplos maus. A própria mídia, TV, rádio, internet, já passa para muita gente maus exemplos, né? Você vê nos seriados, nos filmes, nas novelas, e há um investimento trilionário só para entreter as pessoas e passar para elas uma visão, seja progressista, seja ou não seja, mas em grande parte o né? E aí é disseminado vários tipos de ideologia, né? Como ideologia de gênero, ideologias que são engendradas na mente das pessoas para que elas venham a coabitar com algumas coisas que a Bíblia condena, a concordar com coisas, a albergar em seus corações, a aceitar, né, coisas que a Bíblia realmente condena. E aí, fazer o quê? É por isso que temos hoje uma igreja apóstata, uma igreja desviada, uma igreja afastada, uma igreja esfriada, uma igreja que ela diz: rica sou, estou enriquecida e de nada tenho falta, é uma Laodiceia. Mas o próprio Senhor disse, através do apóstolo João, na ilha de Patmos: tu não sabes que és cega, que és nu, que és miserável? Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, colírio para os teus olhos, a fim de que tu vejas, e vestes mais brancas que a neve. Então, quando aquilo ali é um descortinado, né, você vai ver que aquela igreja se achava, como tem muitas igrejas, tem muitas pessoas que dizem ser igreja de Cristo, mas, na verdade, estão com os pés montados, firmados
nas coisas efêmeras, estão firmados em coisas que não são celestiais, que não são espirituais. E aí, irmãos, convencer pessoas é complicado. Se o Espírito Santo não falar com você, se ele não te convencer do pecado, do juízo da justiça, muito menos eu, um comedorzinho de feijão, de toicinho, posso fazer de você alguém. Posso ensinar você, se você mesmo não quiser. Aqui tem uma frase muito interessante. Os olhos espirituais de uma pessoa são bons quando o divino e o humano se encontram e se integram, se interagem. Ou seja, quando o olhar do homem natural se submete à direção do olhar espiritual, gerando uma visão simples e não uma visão dupla. Olha o que foi que Elias disse ao povo. Por que cocheais em dois pensamentos? Ele estava falando de uma visão dupla. Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga Baal. Ou seja, não dá para ter uma visão dupla, tem que servir só um Senhor. Lá no Novo Testamento, o Senhor disse, olha, ninguém pode seguir a dois senhores. Ou há de seguir a um e desagradar o outro, ou agradar o outro e desagradar aquele primeiro. Ninguém pode seguir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Então, imaginem vocês quantas pessoas você conhece que estão divididas emocionalmente, espiritualmente, eclesiasticamente, doutrinariamente. Gente, é demais. A igreja está no pior estado que eu já vi. Eu considero que a igreja do século XXI é a pior igreja de todos os tempos. É a pior qualidade de cristão dos últimos tempos. Nós verdadeiramente estamos longe do que seja o cristianismo, do que seja o sagrado ensino. Meu tempo está acabando, mas eu tenho que dizer isso para você. Muita gente diz Senhor, Senhor, mas pouca gente vai entrar no reino de Deus. Muita gente diz Senhor, Senhor, mas pouca gente vai entrar pelas portas do céu. Infelizmente, é isso. Isso é o resumo da ópera, isso é o resumo de tudo, infelizmente. Triste, angustiado, muitas vezes, confesso a vocês, já me deu vontade de parar de pregar o evangelho, já me deu vontade de pendurar a chuteira e dizer, chega, já falei tudo que tinha que falar, já estou com 51 anos, chega, não adianta mais falar, ninguém quer ouvir. Não. Quem deu ouvidos à nossa palavra, quem deu crédito à nossa voz, né? Está lá em Isaías 53, é muito importante a gente pensar nessas coisas. Eu tenho pensado muito, sabe? O reflexo da malquerência, da falta de amor das pessoas pelo nosso chamado, muitas vezes, pela nossa vida. A gente sacrifica tanto e a gente recebe tanta pedrada. É muito complicado. Isaías 53 diz, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. A quem? Né? A quem foi revelado. Difícil a gente ter esse discernimento em relação às pessoas hoje. As pessoas estão muito distantes de Deus e muito distantes da palavra de Deus. Muito, muito, muito. Eu, particularmente, fico muito triste em ver uma igreja tão afastada, tão longe da presença do Senhor, como é a igreja do século XXI. Tá certo? E aqui no versículo 16 de Romanos 10 diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 16. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não será chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Está aí a palavra, Romanos 10, do verso 16 ao 21, aconselho
Bem? Tivemos um probleminha na imagem? Ah, travou, né? Ok, então, restituindo. Ok. Então, quero agradecer a todos pela audiência fabulosa, por muita gente aqui na internet. Um abraço a todos, a Iberlânia, a Jace, a várias pessoas que estão aqui, não dá nem para dizer o nome de tantos, mas grande abraço, que Deus te abençoe. Pegue essa palavra de Romanos 10, 16 ao 21, use, leia hoje na sua cabeceira, medite, porque Isaías 53 e Romanos 10, 16 ao 21 é a palavra que eu deixo para você essa tarde. Grande abraço, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam contigo, que o Senhor te dê saúde à tua casa, em nome de Jesus. Fique com esse louvor e até amanhã, 14 horas, aqui, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor, muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos.